Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é a Mulher Real. Nosso objetivo é fazer você, mulher, se encontrar em Deus. Nosso tema de hoje é muito especial. Não sai daí, o nosso programa já começou. O início do maternar sabemos que não é fácil. É uma dedicação exclusiva àquele serzinho que depende totalmente de nós. São muitos desafios, amamentação, restrição de sono, puerpério, introdução alimentar e por aí vai. Mas essa dificuldade inicial passa. Você se acostuma à nova rotina, o bebê depois do primeiro ano já começa a dormir melhor, já se alimenta, tudo começa a caminhar bem. Mas aí você, mãe, já não se reconhece mais, não só falando fisicamente, mas também como mulher, esposa, profissional. Você precisa sim cuidar de você, precisa se reencontrar e isso não é vaidade ou até futilidade, e sim de extrema importância para você e sua família. Afinal, uma mãe feliz, um filho feliz, uma família feliz. E para conversarmos sobre esse tema tão importante, eu recebo aqui comigo a psicóloga Cíntia Dias. Então, Cíntia, muito obrigada por você estar aqui conosco. E eu creio que esse assunto é um assunto muito pertinente hoje, que existe sim na caminhada nossa também, né? Que a gente vai falar também sobre muitas experiências nossas. E eu quero até que você comece contando as suas experiências, mas tantas mulheres, mães, que muitas vezes se anulam e não é porque não ama ou porque deixou de amar, mas também o se reencontrar, como a gente começou dizendo. Então, eu gostaria que você começasse a dizer como é que foi esse reencontrar também para você, né? Estou aí no caminho também, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, estou muito feliz pelo convite, me senti muito honrada de poder estar aqui e realmente eu estou nessa caminhada aí, né? Eu sou mãe da Júlia e do Pedro, a Júlia com 3 anos, o Pedro com 4 meses. E a Júlia, quando nasceu, eu trabalhava, né, numa empresa como na área de RH e eu resolvi parar para me dedicar totalmente à maternidade, né? Claro. E é um desafio, né? Sim. É uma cobrança tanto nossa, de fora. Eu falo que qualquer escolha que a gente fizer, é igual você falou, né? Se você opta por ser mãe, às vezes você é julgada porque abre mão da sua vida para criar seus filhos. Mas se você volta rapidamente ao trabalho, você também é julgada por, às vezes, não amar tanto, por já ter pressa de voltar. É verdade. Então, qualquer uma das situações que a gente opta, vem o julgamento, vem as dificuldades, né? Mas eu cheguei a retornar ao trabalho e fiquei por 5 meses. E aí eu vi que não estava dando certo, eu queria me dedicar a ela e resolvi parar completamente e fui ser mãe, né? E aí fui ser mãe por completo, né? Passei aí o ano de 2019 inteiro com ela e aí depois eu comecei a retornar aos atendimentos clínicos e veio a pandemia. E aí suspenderam alguns atendimentos clínicos, virou toda aquela reviravolta e eu engravidei novamente. Então eu resolvi dar mais uma pausa e continuar, né, cuidando deles, continuar a maternidade e dei uma pausa no profissional, né? Hoje o Pedro já com 4 meses, eu ainda tô nesse inicinho, né? Restrição do sono, o começo é tanto, eu falo que o segundo a gente já vem com uma carga maior. É verdade. O primeiro é tudo muita novidade, né? A primeira a gente não sabe o que nos espera, o desafio é maior ainda, né? Restrição do sono, a amamentação. Eu falo que a amamentação vem toda aquela, como que eu posso dizer? Toda romantizada, né? Toda aquela história linda da amamentação e ninguém nos conta a verdade das dificuldades, como é todo esse começo, né? E para mim foi muito difícil na primeira maternidade, na gestação, quando a Júlia nasceu. Eu enfrentei dificuldade no início com a amamentação. Eu não tive aquela fase muito profunda do puerpério, mas é algo normal que 90% das mulheres passam por isso, né? Tem falado muito do baby blues, que é aquele, os dois, pode variar de 2 dias a 15 dias, né? De choros intensos, de sofrimento intenso sem motivo, né?
Porque você olha ali, você está com uma criança saudável, está tudo caminhando bem e você não sabe o motivo por qual você chora. E simplesmente vem à vontade. Eu falo que, graças a Deus, eu não passei por esse baby blues intenso. Mas 90% das mães passam. Então, já começa por aí, né? As dificuldades do maternar, vem a amamentação, que para alguns pode ser fácil, para outros não. Para mim, na primeira, não foi. E aí vem a restrição do sono, que é algo que muda, muito né? pesado, Pesa muito para a gente, muda completamente a nossa rotina. E isso interfere em tudo, né, Flávia? Em tudo. Na nossa vida pessoal, no casamento. É um momento novo, né? Como eu falo, o primeiro ano de vida do filho é um primeiro ano novo também dos pais, né? Totalmente. É uma descoberta dos dois lados, né? Um aprendizado dos dois lados. E agora na segunda, no segundo, né, com o Pedro, eu já sinto que as coisas vêm de forma mais leve, né? Eu já consegui encarar a amamentação de forma mais natural, de forma diferente, não foi tão sofrido quanto o primeiro. Ele também é o oposto da minha primeira. A minha primeira restrição de sono foi assim... É mesmo? Profunda. Eu voltei a dormir com quase 2 anos após ela ter nascido. Ele já é uma paz, praticamente dorme a noite inteira, todos os dias. Então eu falo que cada maternidade é um desafio diferente, né? E a gente entrando, né, nesse assunto da gente ser nós além de mãe, né? A gente ser além de mãe é muito importante, porque esse primeiro ano de vida, eu vou dizer que a gente se afoga na maternidade, né? A gente se doa por completo. Por completo. Os primeiros meses, a amamentação exclusiva, mesmo que não seja uma amamentação exclusiva, mas a criança necessita de 100% de cuidado, né? Eu falo que quando eu falo amamentação exclusiva, não é só, né, o amamentar, né, no peito realmente, né? O fato mesmo, se for por uma fórmula, a forma que for, a criança depende 100% de você, né? E a gente se doa por completo. Eu falo que a gente se afoga na maternidade. Mas tudo isso passa, né? A criança começa a se adaptar, começa a se alimentar. A introdução alimentar é um desafio, né, para nós também, não só para eles, né, para a gente também. E eu falo que a hora que vai dando aí 1 ano, a gente começa a querer respirar novamente. É verdade. Aí a criança já está mais alinhada com a alimentação, alinhada com o sono. A amamentação já não depende, né, completamente de nós. E aí a gente começa a levantar e dar uma respirada e querer se reencontrar. Aí é onde eu falo que talvez a gente se olha e não se reconhece mais. É verdade. E eu não falo só fisicamente, porque a gente sabe, né? Nós mães sabemos o quanto a transformação é enorme no nosso corpo, mas a gente tem que saber olhar para nós e reconhecer que toda essa transformação nos trouxe o presente mais lindo, né? Então, a gente tem que aceitar. Aceitar não quer dizer acomodar. Isso. A gente, se algo nos incomoda, a gente pode fazer por onde, né? Correr atrás, cuidar, se esse for algo que te incomoda. Mas a gente tem que se acolher, se amar, aprender a nos respeitar da forma que a gente se vê hoje, né? E não só como fisicamente, a gente também às vezes não se reconhece mais como profissional, como esposa, porque eu falo que é um desafio, né, Flávia? A gente, no primeiro ano, a gente conciliar marido, tudo, criança, né? A rotina. Antes a gente era só ali, né? Vocês dois, tinha toda aquela vida a dois. E aí vem um serzinho que muda tudo, que precisa de atenção 100%. Uma entrega, né? É uma entrega. Então é chegada a hora que é preciso, né? Da gente ter esse olhar e ser além de mãe. Da gente buscar algo que nos dá prazer, algo que nos faça feliz, que seja, se Com você, certeza. igual eu até então, havia optado por dedicar 100% à maternidade. Agora com o Pedro, eu ainda estou, né, que ainda estou na fase de licença maternidade, mas aos poucos já estou retornando com atendimentos online, e aí vou conciliando. Então a gente precisa se reencontrar, independente, se você se encontrou sendo 100% mãe,
ótimo. Se você quer retornar ao trabalho, ótimo também. Você tem que fazer aquilo que vai te fazer feliz. Porque se você está bem, você está bem disposta para brincar com o seu filho, bem disposta em casa. Porque às vezes você fica ali sendo 100% mãe, mas está sempre estressada. Há um desgaste muito grande. Eu falo que mãe é um trabalho 24 horas. 24 horas. Não tem horário de almoço. Não tem final de semana, não tem feriado, não tem um descanso da noite. Eu falo que é um trabalho integral. Né? A gente não para. Então, a gente tem que estar bem com nós mesmos. Então, é onde eu falo que se a gente tirar um minutinho, eu falo por mim, né? Eu gosto muito de fazer atividade física, ter um momento para mim, né? Então, eu estou retornando aos poucos a voltar a trabalhar, fazer meus atendimentos. E isso não é futilidade. Às vezes a gente se cobra muito. Se cobra. Eu falo, tem aquela frase padrão, que nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu falo que a gente tem que parar, gente, extinguir essa frase, porque não tem que nascer uma mãe, não tem que nascer uma culpa. Às vezes a mãe consegue tirar um minutinho ali naquela semana para fazer uma unha, que seja. Ela se sente culpada, nossa, mas deixei meu filho para vir fazer unha, por causa de uma unha. Não, então semana que vem eu não volto. Mas eu vou largar meu filho para poder ir à academia? Não, eu não posso. Só que aí a mãe fica desgastada, fica estressada, mal-humorada dentro de casa. E aí a gente pergunta, qual que é a lembrança, qual que é a imagem que o seu filho vai ter de você lá na frente? Quando ele pensar na mãe dele, né? Ele vai pensar numa mãe feliz, que brincava com ele ali, bem disposta, que tinha prazer de estar ali com ele. Ou ele vai lembrar de uma mãe sempre mal-humorada, estressada. Então, a gente precisa, sim, se reconhecer como ser além de mãe, se reconhecer como esposa. Eu falo que o casamento ele tem que ser cultivado nesse período, porque os filhos vão crescer, né? E eles vão estudar fora, vão morar fora, vão viver a sua vida e no final vai restar você e seu esposo, né? Então é muito importante ter esse cuidado como um todo. Eu vejo que esse tema é muito propício, muitas vezes as pessoas não até falam muito sobre esse momento que toda mãe vive, né? Essa entrega, essa renúncia de ser mulher, de muitas vezes não só simplesmente paralisar, não é uma questão que o filho vai te paralisar, mas existem novas etapas na sua vida que pode vir até após a maternidade, outras etapas também que você nem vivenciou, né? Como você compartilhou um pouco no início, aí no primeiro bloco, falando a respeito da sua história, e também como psicóloga, né? E atendimentos também de tantas pessoas que vão vivenciar e estão vivenciando esse momento, né? Mas eu gostaria que a gente desse essa continuidade, falando como que é importante a gente se enxergar dentro de um contexto. Eu sei que, às vezes, no início não é tão simples, né? Não é. Que é uma entrega, realmente assim, igual a gente falou, 100%, mas também a gente começar a não se cobrar, né? Ou deixar que as cobranças entram dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. A gente mesmo não pode fazer nada porque a gente tem que estar ali fazendo outra coisa. E muitas vezes isso passa por anos, né? Às vezes tem mulheres aí que estão muitas vezes sofrendo tanto, às vezes por causa, não é porque chegou um filho, mas porque ela mesma não retomou ou começou um novo tempo em sua vida também, né? Continua vivendo em função dos filhos. E o que você pode, né, dar essa continuidade tanto da sua vida também, mas também no trabalho na área também da psicologia, como também a gente pode acordar, né, diante da situação. Essas situações, né? Como eu dei exemplo, né, da questão do baby blues, do puerpério, né? Cientificamente falando, assim, o baby blues, há estudos que ele podem variar de 2 dias a 15 dias e o puerpério até 45 dias. Então, eu falo que existe muito tabu ainda para ser falado, né? Eu falo que existe uma maternidade que às vezes não é mostrada real, né? Como eu falei no início, a romantização, que às vezes existe dentro, em cima da maternidade, a amamentação, como eu falei. E às vezes essa questão do puerpério, do baby blues, não é tão exposto à mulher e a mulher chega na maternidade sem saber
o que que é aquilo, o que que é a espera, o que que ela vai vivenciar. E aí as pessoas que estão por fora, ao redor, próximo ali, não conseguem entender, não conseguem acolher. Isso. Eu vejo muitas vezes chega muita demanda de mães que questionam assim, eu sei, eu tô com um filho ali saudável, eu tenho todos os motivos para estar feliz e eu tô chorando. Eu tenho vontade de chorar e eu não sei por quê. E às vezes a pessoa que tá ali próximo, o marido ou a mãe da mãe, né, ou qualquer outra pessoa ali próximo, ao invés de acolher aquela mãe, a reação imediata é falar, para com isso, você não tem motivo para estar chorando, reage, olha aí seu filho, quantas mães, né, passando por problemas. Às vezes as pessoas não têm percepção que aquilo ali é real. E é difícil para 90% das mães, né? Como eu disse, graças a Deus, assim, eu não tive esse puerpério profundo, mas é mais difícil não ter do que ter, é muito mais normal isso acontecer. E que eu deixo de muito alerta, assim, que eu falo para as mães, quando a gente, né, conversa sobre isso, esse estágio inicial é normal, né? Até os 45 dias que a gente chama do pós-parto, né? Que a gente está de resguardo, é normal esse puerpério. Se ultrapassa disso, se continua aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento, a vontade de chorar do nada, a mãe continua daquilo ali, é importantíssimo procurar ajuda psicológica. Com certeza. Porque a partir daí pode estar se tornando uma depressão pós-parto. E que às vezes muita gente de fora não entende e acha que é frescura. E não sabe a importância que é de dar esse acolhimento para aquela mãe, né? Quando nasce uma criança, a atenção vira completamente para a criança. Todo mundo chega, pergunta da criança, quer saber da criança, quer pegar a criança e aí fica aquela coisa ali e a mãe, coitada, fica ali, né? Sem atenção, sem saber se está precisando de ajuda, do que ela precisa. O tanto que é importante você que está ali, próximo de uma puérpera, próximo de uma recém-mãe, acolher essa mãe também. Né, incentivar ela, procurar ajuda, se mantenha sofrimento, porque não é frescura. E essa mãe precisa de uma ajuda psicológica, né? As mães precisam entender o quanto é importante ela retomar a vida, não é vaidade, não é futilidade. Você precisa estar bem com você mesmo, você até... No texto, né, de início a gente falou sobre isso. Uma mãe feliz é um filho feliz, é uma família feliz. Né? Nós somos ali o marido, né, o pai é a base ali, mas nós também somos um alicerce ali. A gente precisa estar firme para acontecer. Então é muito importante procurar ajuda. E hoje existem vários acompanhamentos. Né, já desde a gestação, acompanhamentos psicológicos para gestantes, para puérperas, aquelas que já se iniciam na depressão pós-parto, né? E isso pode ter uma ajuda, né? Essa mãe pode ser ajudada e ela deve. Então, é muito importante esse acolhimento. Né? E a mãe precisa, sim, se retomar a vida, porque eu falo que filho é igual videogame. Vai só passando de fase. E as fases, eles falam que vai complicando, né? A gente ainda está no comecinho, né? Quando eu falo, assim, às vezes a dificuldade, outras mães comentam, calma, espera chegar na adolescência. Então, eu falo que é igual um videogame, vai passando de fase. Então, a gente precisa, né, manter o mínimo de sanidade mental, de cuidar mesmo da nossa mentalidade, porque isso vai refletir hoje na criação dos nossos filhos e vai refletir no que nossos filhos vão ser no futuro, né? No comportamento, na criação dessas Eu achei muito crianças. forte quando você falou a respeito do olhar, né, que a criança também vai ter para a mãe. Para a mãe. Se a mãe está bem, claro que até o foco do programa é esse, mulher real. Então vai ter dia que a gente não vai estar bem. Não vai estar bem. E não tá tudo existe bem. isso. E não existe essa caminhada romântica que tudo sempre vai estar 100%. Não, é uma não construção cada dia, né? Mas sem a maternidade, nós mulheres, vamos falar de nós mulheres, a gente quando sai um pouquinho, toma um café, conversa com alguém, vai na academia, faz algo que
que mexe com a gente já volta mais calma, tranquila. Para os homens, vamos falar também, né? Joga uma bola, volta uma alegria, né? Que volta uma maravilha. E tudo. Agora, imagina a gente já com essa entrega da maternidade, com toda a mudança emocional, hormônio, uma preocupação, sim, com o filho, uma preocupação natural, porque hoje eu tenho ele para direcionar, para cuidar. Hoje os meus horários não são tão como, são né? nossos mais. Totalmente. Né? Hoje a gente depende de toda uma logística, né, para conseguir fazer. E como que é importante isso, você falou. O nosso cuidado, se ver mulher, o se cuidar, que seja coisa simples, né? Até o que você está vivendo, né? Nesse período, e eu também vou entrar depois nesse período, né? Deixa a Clara nascer. Eu falo, ó, mãe de um é mãe de um, mãe de dois não é mãe de dois, né? não, é mãe de 20. Ah, tá. É completamente diferente. Então, eu falo que a rotina muda completamente. Isso aí que você falou é você sair para tomar um café, é coisa você simples, sair, né? uma coisa simples que seja, você volta com aquele bom humor. Igual você deu exemplo, o marido sai para jogar uma bola, eles voltam renovados, né? Então a gente precisa disso. Então eu falo até para os pais também a importância que porque tem essa questão, né, no geral, assim, que quem trabalha fora trabalha. Se você fica em casa, você fala assim, então você não trabalha? Trabalho dobrado. Não, como eu falei, né? É 24 horas, não tem feriado, não tem férias, não tem nada. Então, o quanto é importante também o pai dar esse apoio, esse suporte, né, para a esposa com os filhos, né, nesse período. Então, uma ação simples. O pai chega, fala, me dá aí a criança, vai lá, toma um banho, calmo, relaxa. Isso já sai totalmente diferente. Você já sai de lá renovada. A gente dá tanto valor agora, um banho, né? Um banho, uma coisa tão simples. Comer, sentar, comer uma refeição inteira, uma refeição quente, a gente não sabe mais o que é comer. Não. Uma refeição quente. E uma refeição sua, né? Sua, porque ela nunca mais é só sua, né? É dividida. Então, é importante demais. É verdade. E eu falo assim, você mãe, que optou por não trabalhar fora de casa, porque trabalhar em casa é sim um trabalho, né? Também mostra o que você fez, né? Você se sinta valorizada. Afinal de contas, você está ali tomando conta da criação dos seus filhos, né? Os filhos são dos dois, você está ali se dedicando, você está ali, que seja você estudando, né? Sobre educação, sobre... hoje, né? Fala-se muito da educação positiva, né? Então, que seja você estudar sobre a maternidade, que é muita coisa, é muito amplo. Muito. Abrange muita, né? É muito amplo o assunto. Então, mostre isso que você faz também dentro de casa. Dê valor, né? Dê valor a você mesmo, porque é sim um trabalho e um trabalho e tanto, né? Pesado. Você está formando o caráter, a personalidade de um ser, né? Esses dias me perguntaram sobre comportamento, sobre personalidade, perguntando até quando, né, que é formado. Eu falo que uma personalidade mesmo, ela é formada até os 18, 20 anos. Então, pensa, uma trajetória ali. Muito grande, né? É muito grande. A nossa responsabilidade em cima desses seres é enorme, né? Nós estamos formando aí, né, futuros profissionais, pessoas mesmo. Então, é muito importante esse nosso trabalho de mãe, mas é muito importante também a gente ter esse autocuidado, esse momento nosso, a gente não se perder, né? Não se manter no afogamento. A gente precisa levantar, respirar e tirar. Uma vez uma colega me contou que pediu o marido para ficar com os filhos 1 minuto para ir ao supermercado. E aí ela ficou por 1 hora fora de casa, 1h15, assim. Aí o marido chegou, ela falou, nossa, mas você demorou demais, foi difícil e tudo. Aí ela falou assim, não, o supermercado, a fila estava enorme. Na verdade, ela fez a compra em 10 minutos para poder ficar sentada dentro do carro, curtindo um barulho do silêncio, curtindo aquele momento dela ali. Então, é importante, né? A gente chega em casa renovada, então a gente precisa sim ter esse autocuidado e não esquecer que nós somos além de mãe, né? A maternidade é a gente ser além de mãe também.
Cíntia, muito obrigada por você estar aqui conosco. Eu que E muito agradeço. importante esse tema. E tenho certeza que muitas mulheres serão alcançadas. Muito obrigada mesmo, Eu viu? que agradeço pelo convite. Chegamos ao fim de mais um Mulher Real. Eu te agradeço pela companhia. Que você, mulher, entenda e viva seu enorme potencial em Cristo. Para continuarmos em contato, eu te convido a seguir o nosso Instagram e interagir conosco. Até o próximo Mulher Real.